Fala galera, sócios aprovam impeachment e Augusto Melo é destituído da presidência do Corinthians. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe trazendo as informações. Foi aprovado o impeachment do presidente Augusto Melo pelos sócios. Primeiro a gente teve a aprovação pelo conselho, pelos conselheiros, agora era o dia dos sócios aprovarem ou não. Quem traz os detalhes para nós é a repórter Vitória Leite. Fala, Edu, uma boa noite para você, para os amigos da bancada e também para o fã de esporte que nos acompanha. Pois é, um dia muito longo aqui no Parque São Jorge, né? A votação começou às 9 da manhã, terminou às 5 da tarde. Assembleia Geral. Mais de 2.000 associados votaram neste sábado aqui no Parque São Jorge, 2.037 votos, sendo 1.413 a favor do impeachment do ex-presidente Augusto Melo, do Corinthians, 620 votos contra o impeachment e 4 votos entre nulos e brancos. Bom, a gente lembra, né, que ele foi destituído, já afastado, aliás, do cargo há 76 dias atrás, então 26 de maio, quando o Conselho Deliberativo votou pelo afastamento como uma medida cautelar, né, um afastamento cautelar, porque naquela época ele era indiciado de um inquérito policial que investiga o contrato com a Vaidbet, ex-patrocinadora do Corinthians. Na parte de dentro, uma situação ali de confusão, em um momento briga entre torcedores na frente do ginásio ali da votação. E do lado de fora também teve uma outra confusão, que aí não tem nada a ver com a votação, mas que a gente registra aqui para o fã de esporte. Um caminhão de som que estava aqui desde de manhã, acabou deixando tocar o hino do Palmeiras e depois também o hino do Vasco. E aí foi atacado, né, de forma violenta por torcedores que estavam aqui fora. A gente registrou algumas imagens para vocês e depois que a apuração terminou, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, veio até aqui ao salão principal para fazer um pronunciamento. A gente precisa acabar com essa história de que interesses pessoais, interesses de grupos, interesses de coletivos menores do que a nossa instituição prevaleçam. Então, acho que o foco principal agora é retomar a reforma do Estatuto, que nós vimos fazendo, e na próxima semana vamos dar para vocês as datas dos próximos passos. Bom, os próximos passos, a dúvida, né? Quando será a votação? O que se sabe? Haverá um mandato tampão. Então, teremos uma eleição com os conselheiros para escolher um presidente para prazo aí de pouco mais de um ano. Final do ano que vem. Então, esse mandato do Augusto. 1 ano e 3 meses, um pouco mais, né? 1 ano e 5 meses. E fala-se em até 5 chapas com interessados ali em assumir o Corinthians. E agora, Breler, o que será do Corinthians? Edu, o principal é que com a votação do impeachment, pelo menos encerra-se essa agonia, se vai cair ou não Augusto Melo, e até o processo dele de resistência ao impeachment, de certa forma, tumultuou ainda mais o ambiente. Não foi, até esperava-se que depois do indiciamento, né, ele se tornou réu na justiça, que o Augusto Melo desse um passo atrás e deixasse, já se afastasse definitivamente. Não aconteceu, a votação o afasta. Mas agora eu não vejo também o torcedor corintiano muito esperançoso em relação à situação política e administrativa, porque o Corinthians tem criado uma máxima muito peculiar, que é o pior presidente é sempre o próximo. A renovação e transparência, a chapa anterior, saiu ali depois de 16 anos no poder, e o Augusto Melo despertou uma esperança e uma expectativa enorme do torcedor corintiano, que se desfez em poucos meses. Foi muito rápido. Então, para o torcedor corintiano, a passagem do Augusto Melo representa uma frustração enorme. Não era um quadro super festejado, o Augusto Melo não ascendeu ao poder como unanimidade, votaram para tirar o menos, imaginando tirar o menos pior, e o Augusto Melo comprovou que tudo que é ruim pode piorar. Então, daqui para frente, eu não vejo o torcedor corintiano esperando que vai chegar um salvador da pátria. O Corinthians precisa se mover rápido, né? Porque essa definição não pode se arrastar ainda mais. A gente já está em fim de temporada,
mas o que a gente viu, que apesar da classificação contra o Palmeiras, de ter passado na Copa do Brasil, a situação do Corinthians ainda é muito preocupante, porque toda essa turbulência inevitavelmente respinga no campo. Eu gosto muito de quando tem o Brenner no programa, porque o Brenner é o maior anti-SAF que nós temos aqui na nossa emissora. Assim. Um deles. Não, você é o cara que carrega a bandeira anti-SAF, que acredita que o futebol... hoje em dia ainda é paixão, os profissionais do futebol, para quem torce. E você acha que a SAF no Corinthians vai resolver tudo? Eu vou te dar informações e você vai poder dar a sua resposta à sua pergunta. Ok. O Romeu Tuma Júnior acabou de falar que não é mais para se privilegiar interesses pessoais. E a gente tem informação que haverá 5 chapas. 5 chapas são porque são 5 grupos que tecnicamente tem cada um o seu grande candidato capaz de resolver todo o problema do clube, ou porque há uma questão política dentro do clube onde vão se negociar cargos, situações e apoios, ou a decisão vai ser técnica do que é melhor para o clube? Sabe, sua pergunta... Político? Ela já tem a resposta embutida. Essa resposta aí. E você falou informação, só para trazer aqui, em parceria com o nosso Luciano Borges, já temos pelo menos 2 nomes. O Omar Stable deve assumir o legado da chapa que elegeu o Augusto Melo, vir como candidato. E o Antônio Roque Cittadini deve vir como nome do grupo do Andrés, do grupo do Renovação e Transparência. O Antônio Roque Cittadini do grupo do Andrés. Com o apoio do Andrés, com o apoio do grupo do Andrés. Então, pelo menos já surgem esses 2 novos nomes na política corintiana. Que antigamente, obviamente, estavam de lados opostos dentro do clube. O ponto é assim, a situação do Corinthians ela já seria delicada por si só pelo caos financeiro administrativo. Um ponto. A famosa vaquinha da Neoquímica Arena, ela está distante, ultra distante da meta. Gosta dessa vaquinha. Né? Normal. Então, assim, foi vendido como uma super ideia e tal, e ela está super distante. O torcedor abraçou, mas ainda assim, ela nunca ganhou tração suficiente para ser uma coisa realista de que vai pagar a dívida. Aí, além disso, o clube está nas páginas policiais, cara. É um desgaste de imagem, sabe? E a gestão anterior por causa do cartão de crédito. Da instituição. O Brenner toca numa palavra, a esperança. Como eu posso cobrar a esperança de um torcedor que falou, cara, enfim, parece que tem um cara aí que vai ser algo novo. Em um mês estourou que o patrocínio que ele arranjou, ninguém conseguiu explicar quem é que estava fazendo intermediação, foi terminar em página policial. Aí agora, eleição, que será convocada às pressas. Uma eleição convocada às pressas, ela dificulta o surgimento de qualquer outsider, de qualquer nome novo, de qualquer algo diferente, porque você precisa mobilizar o quadro político de um clube com uma política complicada, como o Corinthians. Então, por que eu vou falar que esse torcedor ele tem esperança que algo novo e bom venha aí? Os nomes, os mesmos, sabe? O modus operandi, o mesmo. O final da novela, o mesmo. Um investigado, um suspeito, o outro vai para a página policial. E a dívida só faz aumentar. Então, assim, é muito difícil falar tal da esperança porque acontece em muitos lugares, não estou falando só de futebol. Surge alguém como um novo, eu vou mudar. Amigo, de novo você só tem a roupa e a cara. Porque assim, a coisa é mesmo. Então, o cara, quem vai ser o impopular que vai fechar a torneira com o risco... Exatamente Não se elege. Não se elege, Léo. Não se elege. E a história de SAF não é tão simples. Não, acho que se elege. Não. Porque o não meu se sustenta. Não se reelege. Não se sustenta. Não, e o meu ponto sobre SAF... Hoje não se elege. Vamos arredondar. Eu não demonizo o SAF, mas no caso do Corinthians é preciso se conscientizar. Quem vai vender a SAF são esses caras. É a política. Eles vão determinar os termos desse negócio. Então, por isso... vendendo SAF de causa o Corinthians precisa de paz, de recuperação financeira e de dinheiro. Saúde e paz. Todo mundo precisa. O Romeu Tuma Júnior citou o Flamengo, né? Precisamos ser um Flamengo no momento de exaltação. A Fiel, ou parte dela, caiu matando. Mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Claro. Não, ele tá certo. Esse olhar de temos uma torcida gigante, podemos limpar a nossa vida financeira. Por 1.413 votos favoráveis e 620 contrários, associados do Corinthians aprovaram o impeachment de Augusto Melo, em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida neste sábado, no Parque São Jorge. Com isso, o Cartola perde o cargo de presidente em definitivo. Ele já estava afastado da presidência desde 26 de maio, por decisão do Conselho Deliberativo. Em nota depois da confirmação do impeachment, Augusto Melo disse que irá contestar o que chamou de irregularidades da votação, tomando as medidas cabíveis pelas vias adequadas. Agora, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians,
Romeu Tuma Júnior convocará a realização de uma nova eleição, contando apenas com a participação de conselheiros como concorrentes e votantes. O presidente a ser eleito ocupará o cargo somente até o fim de 2026, quando terminaria o mandato de Augusto Melo. Cerca de 10 mil associados estavam aptos a participar da votação de impeachment neste sábado. Conforme a comissão eleitoral, tiveram direito a voto os associados maiores de 18 anos, admitidos há mais de 5 anos e que estivessem com as mensalidades em dia até 10 de junho. No total, 2.037 associados compareceram para votar. Houve 4 votos nulos e em branco. Dos 2.033 votos válidos, foram 1.413 favoráveis ao impeachment, 69,37% do total, e 620 contrários. Augusto Melo chegou cedo ao Parque São Jorge, antes mesmo do início da votação, às 9 horas, e permaneceu no interior do ginásio. O presidente interino Osmar Stabile também marcou presença. A comissão eleitoral encerrou a votação, realizada no ginásio Vladimir Marx e em cédulas de papel, às 17 horas. O agora ex-presidente chegou a acompanhar o início da apuração, mas deixou o Parque São Jorge sem falar com a imprensa, quando a contagem dos votos estava na sexta urna. Minutos depois da confirmação do impeachment, Augusto Melo se manifestou por meio da seguinte nota: o presidente Augusto Melo vai contestar as irregularidades da votação deste sábado, tomando as medidas cabíveis pelas vias adequadas. Entre os absurdos ocorridos neste sábado está a condução da votação por pessoas que estão em campanha contra Augusto Melo, sem inserção para desempenhar essa função. A diretoria interina permitiu que entrassem no clube membros de organizadas que coagiram os votantes e se negou a disponibilizar o registro de entrada dos sócios no clube, para que fosse possível comparar o número de entradas com o número de votos. A apuração das urnas foi controlada pelos adversários do presidente. Na esfera judicial, todas as medidas estão sendo tomadas para provar a inocência de Augusto Melo em relação a acusações falsas que ensejaram a condução de um inquérito nulo pela Polícia Civil, declarou o agora ex-presidente.